Terça-feira, você sabe, é dia de fatos da semana aqui no Revista. A Operação Lava Jato entrou na sua 24ª fase, né? A chamada de aletheia, que é a busca pela verdade, assim a gente espera, né, gente? E as buscas aconteceram na sexta-feira na casa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em São Bernardo do Campo, e em outras cidades, como São Paulo, no Instituto Lula, também no Rio de Janeiro e na Bahia. Confira no VT. Na semana passada, deu-se início à 24ª fase da Operação Lava Jato. Ao todo, 44 mandados judiciais foram expedidos, sendo 33 de busca e apreensão e 11 de condução coercitiva. 200 policiais federais e 30 auditores da Receita Federal participaram da ação, que foi batizada de aletheia, uma referência à expressão grega que significa busca da verdade. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na casa também em empresa de seus filhos e no sítio que ele costumava frequentar em Atibaia. Mas quais são as denúncias que pesam sobre o ex-presidente Lula? É sobre esse assunto que vamos falar agora aqui no nosso Revista da Cidade. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo hoje no estúdio o doutor Antônio Rittitelli, é advogado, professor e também comentarista político. Seja bem-vindo ao programa, tudo bem? Obrigado, tudo. Obrigada pela presença. É importante, sim, a gente entender o que aconteceu nessa sexta-feira, para ter clareza dos fatos, entender esses termos jurídicos que entraram na nossa vida hoje em dia, né? Como, por exemplo, condução coercitiva. Muitas pessoas ficaram tentando entender o que significa isso, se era uma prisão, se era uma necessidade, exatamente o que é condução coercitiva. Vamos começar explicando, doutor, por favor. A condução coercitiva é uma previsão legal que está no Código de Processo Penal e que ela foi colocada para garantir ao acusado, aquele que está sendo investigado, esclarecer fatos que depõem contra ele, por um lado. Por outro lado, para que a justiça consiga dar andamento, então, nesses procedimentos e processos necessários ao esclarecimento, aí, como disseste, né, em busca da verdade. Tá. Agora, muita gente ficou questionando, né, os simpáticos ao PT, inclusive o próprio ex-presidente, a necessidade de se colocar uma condução coercitiva no caso dele. Nós entendemos que ele já tinha sido convocado outras vezes para prestar depoimento. Sim. E tinha entrado com habeas corpus preventivo. Isso estava acontecendo. Foi por isso, então, que os promotores tiveram necessidade de fazer esse pedido? Certamente. Como havia já sido feitas defesas pelos advogados dele, algumas delas solicitando para que ele não precisasse comparecer a oitivas, a esses esclarecimentos. Então, não houve, nos parece, outra alternativa para que, então, o judiciário exigisse compulsoriamente, que é o caso da condução coercitiva, a presença dele, do investigado, do acusado, do suspeito, para prestar esses esclarecimentos de uma maneira coercitiva, né? E não ficar postergando ou deixando para depois, porque alegando alguns motivos. Um dos motivos alegados pelo advogado dele foi exatamente a preocupação da preservação da pessoa dele como ex-presidente e do que acabamos tendo, né, de uma possível comoção popular. Tá. Isso me parece que os promotores tiveram essa preocupação, levando para um outro ambiente que estava previamente preparado para receber esse depoimento e não fazendo no próprio apartamento dele, como tinha sido sugerido pelo próprio advogado, né? Isso, exatamente. Teve lá o nosso ex-presidente um ambiente bastante favorável para que ele pudesse, se quisesse, né, esclarecer fatos e de uma maneira razoavelmente segura. Tá. Então, num lugar preservado, num lugar que ele pudesse ficar à vontade. E nos pareceu que a Polícia Federal foi, até a declaração dele próprio, né, foi cortês, foi
educada com ele, não é? Isso é importante. Agora, efetivamente, quais são as denúncias que pesam contra o ex-presidente? A gente ouve falar sobre a questão do apartamento do Guarujá, o sítio de Atibaia. Quais são o conjunto de suspeitas que pairam hoje sobre o ex-presidente Lula? A primeira delas é exatamente essa sobre questões imobiliárias, de imóveis, né? Então, patrimônio oculto. Porque esse sítio de Atibaia, por exemplo, parece que foram lavradas escrituras no dia 29 de outubro de 2010, no mesmo dia, e as escrituras foram lavradas em nomes de pessoas conhecidas dele, inclusive essas pessoas que é lá, o Suassuna e o Bittar, né, os filhos desses políticos conhecidos, são coincidentemente, por um acaso, sócios dos filhos deles em alguns empreendimentos. Então, essa é a primeira denúncia que está aí em pauta. Tá certo. A polícia ainda não divulgou o conteúdo dos materiais apreendidos na sexta-feira nessa operação, né? A gente ainda não tem nenhum tipo de notícia sobre alguma coisa mais escandalosa, de repente, que possa ter vindo junto com esse material. Não, isso ocorre em sigilo e tem que ser assim mesmo, porque senão pode prejudicar o andamento da investigação. Da investigação, né? Agora, alguns ministros do Supremo, eles consideraram como um exagero essa condução coercitiva. O que eles alegaram para isso? A alegação, no caso, na verdade, foi um dos ministros, Marco Aurélio, foi que houve um excesso. O que acontece é que o próprio Supremo Tribunal Federal, o STF, através de uma manifestação do relator de um caso, né, que foi do atual presidente, o ministro Lewandowski, em 2011, ele se manifestou no sentido favorável da condução coercitiva. Então, há um certo desencontro nesse sentido, né, de haver esse excesso ou não. Perceba, no início aí até da reportagem, se deu lá um número de mandados e buscas, né? Então, em termos de condução coercitiva, mais de 100 mandados até o presente momento. Então, e nenhum deles foi tão questionado assim, né? É uma coisa regular, normal, comum. É uma coisa ordinária dentro de uma investigação desse porte, tipo de né? investigação, desse porte. Exatamente. Agora, o que pode acontecer efetivamente com o ex-presidente a partir de agora? É claro que isso são conjecturas, são suposições, mas a gente também ouve falar de uma possível barragem da candidatura do presidente, uma possível candidatura, né, para 2018 do ex-presidente Lula, né? Isso pode acontecer, dependendo dos rumos da investigação? Isso pode até acontecer. Nós precisamos observar a Lei Complementar 135, que é a ficha limpa, né? Que claramente determina que para que se impeça uma candidatura precisa haver sentenças transitadas em julgados de um colegiado de magistrados. E a pergunta que cabe é se ele quer ser candidato, se ele será candidato em 2018 ou, quem sabe, ser candidato já agora em 2016, por exemplo, à prefeitura do município de São Paulo. Por que não, né? Exatamente. Até é possível. Eu diria que, por exemplo, para 2016, eu acho muito difícil impedir essa candidatura. Porque se ele sendo candidato e ganhando, por exemplo, ele consegue algumas vantagens, né? Ele entra com um foro privilegiado em algumas situações. Tem foro privilegiado e a circunstância muda, né? Muda de figura. Então, nesse aspecto, é difícil, porque nós estamos em março, imaginar que até outubro você tenha sentenças transitadas em julgado condenando efetivamente o nosso ex-presidente. Agora, para 2018 já é outro quadro. Já pode ter uma outra situação Temos desenhada, outra né? configuração. Tá certo. Bom, tem muita água para passar embaixo dessa ponte ainda. A gente vai voltar a falar várias outras vezes a respeito desse assunto, porque ainda imagino que essa fase foi uma fase de apogeu, digamos assim, né? Da Operação Lava Jato, a 24ª fase. Mas imagino que algumas próximas ainda virão, né, doutor? Com certeza. E a tipicidade dela é porque envolve um ex-presidente da República. Então, tudo é, vamos dizer assim, diferente, atípico, claro. Não é?
tem um outro peso, né? Quero agradecer então ao doutor Antônio Rittitelli, que esteve com a gente hoje. Ele é advogado, professor e também comentarista político. Você pode continuar fazendo contato através do site antoniorittitelli.com.br. Rittitelli você escreve com 2 Cs e 2 Ls no final, tá bom? Obrigada, doutora. Até uma próxima oportunidade. Ótimo dia para você, viu? Muito obrigada.